Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a minha pregação é no livro de João, capítulo de número 7, o verso 37 em diante. Jesus falando, Jesus ensinando na festa dos tabernáculos. Glória a Deus. A Bíblia diz que no livro de João mesmo, nesse capítulo 37, e no último dia da festa, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e clamou em alta voz, dizendo: quem tiver sede, venha me beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá do seu ventre. Isto dizia ele do Espírito que havia de receber os que nele cresce, porque ele não tinha sido glorificado. Jesus aqui, ele estava revelando a essência do Espírito Santo como uma água, como um rio de água. Ele estava dando a referência do Espírito Santo como água. Glória a Deus, né? Então ele chegou, havia essa festa. E Jesus, essa festa levava dia lá em Jerusalém, né? E Jesus subiu com os discípulos, com seus irmãos, para o ensinar no templo, né? Mas os fariseus, doutor da lei, já procuravam Jesus para prender, para o matar, né? Mas Jesus subiu e eles não viram Jesus junto com os discípulos, eles não puderam pegar Jesus. Mas depois Jesus foi para o templo e estava ensinando no templo, né? E eles foram para lá, mandaram dos sumos sacerdotes para observar Jesus, o que é que ele falava, né? E quando ele chegou lá, eles chegaram no templo, eles ficaram lá quietinhos, escutando o que ele dizia, para trazer Jesus preso, que o mandado era este, dos fariseus, dos doutores da lei, não é, do sumo sacerdote, do capitão do templo, né, para trazer Jesus preso para o matar. Mas acontece que ali Jesus falando, e Jesus com a sua palavra doce, maravilhosa, eles ficaram perpétuos escutando aquelas palavras. Depois eles voltaram para o seu, né, para o seu chefe, e quando chegou lá, o chefe perguntou, né, o sacerdote perguntou, cadê? Você não trouxe ele não? Preso? Ele disse, não, porque nunca vi um homem pregar como este homem prega. Ele prega com autoridade. Nunca vi homem pregar como este homem prega. E o povo, um dizia ele é bom. E outro chegava e dizia assim, ele engana o povo. E houve aquela dissensão maior do mundo, né, entre eles, não é verdade? Mas aconteceu que Jesus, no grande dia, no último dia dessa festa, investia o último dia, que era o grande dia da festa em Jerusalém. Aí Jesus pôs-se em pé e disse, quem crê, quem tiver sede, que venha a mim e beba-me. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água lá abaixo e terra, fluirão do seu ventre. Glória a Deus, ele estava falando, dando a cadência de um rio de água, como que fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele falou assim, como água, uma comparação que ele fez, não é verdade? Então ele chegou e disse, quem crê em mim, como diz, não é como a pessoa pensa, é como diz a Escritura, rio de água viva, correrá ou fluirá do seu ventre. Isso dizia Jesus, do Espírito. Ele falava da água, que era como um rio, mas falou depois que era do Espírito, não era água, era do Espírito. Ele estava dando assim, né, uma parábola, não é verdade? Glória a Deus. Ele chegou e disse assim, como um rio de água viva correrá ou fluirá do seu ventre. Mas Jesus dizia isso, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque ele não tinha sido glorificado. O Espírito Santo não tinha sido descido ainda. Só em Atos 2 foi que ele desceu. Aquela manifestação em Atos 2 em diante. Glória a Deus, né? Então, é isto, ele comparou com o rio. Em outros lugares, Jesus também falou, né? Glória a Deus, né? Nós vimos que ele falou para quem? Para a mulher samaritana, no 4, não é verdade? De João, né? A mulher de Samaria. A Bíblia diz, depois que o Senhor entendeu, né, que os fariseus
tinha tido conhecimento que Jesus batizava mais discípulos que João. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, glória a Deus. Aí Jesus foi outra vez para a Judéia, para a Judéia, e foi uma cidade chamada Circa, glória a Deus, junto da herdade que Jacó tinha dado a José, seu filho, não é verdade? Que José tinha dado, que Jacó tinha dado a José, seu filho, não é verdade? Glória a Deus. E era necessário Jesus passar por Samaria, uma cidade chamada Samaria, que ficava, de historiador, de Jerusalém para lá, ficava 120 quilômetros, né, esse lugar. Então, Jesus chegou nesse lugar, na cidade de Samaria, assim, a 6ª hora do dia. A 6ª hora do dia, era 12 horas em ponto. Então, acontece que uma mulher samaritana da cidade de Samaria veio tirar água no poço, né? Aí, quando ela chegou, Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, estava só Jesus, chegou aquela mulher. Aí ela diz: como é que tu me pede de beber, sendo eu mulher samaritana? Tu não sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Aí Jesus chegou e disse a ela: se tu conhecer o dom de Deus e quem é que está te pedindo de beber, ela não estava entendendo quem era que estava pedindo de beber. Ela pensa que era um judeu qualquer, né? Mas Jesus, o judeu salvador, não é verdade? E ela botou aquela dificuldade. Aí Jesus chegou e disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é quem te pede de beber, ele dizia assim: eu sou o dono de todas as coisas. Se tu soubesse que eu sou o dono de tudo, eu sou o Senhor, eu fui quem criei a fonte de água. Mas ela não pensava que foi Jacó que criou. Glória a Deus. Então ela chegou e disse: não é verdade? Glória a Deus. Jesus chegou e disse: se tu soubesse quem é, glória a Deus, que te pede de beber, tu pediria e eu te daria água. Olha a referência do Espírito Santo por meio das águas ali falando. Não é verdade? Glória a Deus. Porque tu bebe desta água, mas tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede, porque a água que eu te der se fará em tu uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus falando da água do Espírito Santo, que ele é comparado com a água, porque a água mata a sede, a água limpa, não é verdade, o físico, glória. Mas o Espírito Santo limpa a alma da pessoa, não é fisicamente, não é o corpo, não é verdade? Então, glória a Deus, Jesus chama teu marido e vem cá. Glória a Deus. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Glória a Deus. Jesus diz: falasse bem, porque tu já possuísse 5 maridos, e o que tu tem agora também não é teu. Glória a Deus. Também não é teu. Glória a Deus. Então, glória a Deus, porque ela tinha possuído 5 maridos, e agora o rapaz que ela estava com ele é de uma colega dela, certamente. Ela pegava um bigu aí, né, com uma colega, né, traindo, não é verdade? Glória a Deus, a sua colega. Então, diz historiador, então, glória a Deus, ela disse: eu vejo que tu és profeta. Porventura, tu não é o Cristo? Ou quando o Cristo vier, nos dize que ele contará tudo na nossa vida. Glória a Deus. Aí Jesus chegou e disse a ela: sou eu que falo contigo, não é verdade? Sou eu que falo contigo, Jesus disse a ela. Aí ela disse: eu vejo que tu és profeta, porque os meus pais dizia que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, no templo, ou aqui no monte. Glória a Deus. Aí Jesus chegou, disse a ela: vem a hora, e agora é a hora em que o verdadeiro adorador não adora a Deus nem no monte e nem em Jerusalém. Glória a Deus, mas adora a Deus em espírito e verdade. E a Bíblia diz que ela deixou seu cântico de água, a sua vasilha de carregar água, e foi para a cidade de Samaria. E quando ela chegou na cidade de Samaria, ela disse: eu vi um homem ali, porventura não é ele o Cristo? Ele contou toda a minha vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então aquela mulher que era uma prostituta tornou-se uma missionária. E quando ela disse assim, então o povo,
glória, da cidade, fechou o comércio, fecharam o cartório e vieram ter com Jesus, glória a Deus. Aí o evangelho entrou em Samaria, estava, glória a Deus, através de Jesus Cristo. Jesus fez resgatar este povo, porque quando o povo estava no Egito, glória a Deus, que vieram do Egito, glória a Deus, alguns veio, muitas nações também, pessoas de muitas nações vieram ali, de outra nacionalidade, vieram ali. E muitos judeus se corromperam, muitos judeus se corromperam lá na terra do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Glória a Deus. Lá tinha muitos deuses, muitas coisas que não era de paganismo. Então, era do paganismo. Então, o judeu que era zeloso pela lei, então fez uma separação, disse, tu, vai-te embora, não pode ficar aqui na cidade de Jerusalém, não. Tu não dá para ficar com a gente, né? Aí eles foram para Samaria e ficaram intrigados com o israelita que era zeloso pela lei. Havia essa intriga. Aí Jesus agora, quando ele veio, aí era necessário, quando ele ia para essa cidade, não é? Chamada Circa, Judo da herdade, né? Que Jacó tinha dado a seu filho, mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Necessário por quê? Porque ali ele ia pregar, ele sabia que aquela mulher ia chegar na fonte d'água, na verdade, a hora de meio-dia, né? E através dela, e de Jesus dela, o evangelho ia entrar em Samaria, ia acabar a intriga, não é verdade? Que eles ficaram intrigados porque eles foram excluídos do povo de Israel e foram para Samaria, 120 quilômetros de historiador que era de distância. E lá ele adorava a Deus também, mas não tinha tempo para adorar. Glória. Aí ele adorava a Deus aonde? No Monte Gerizim. Ele adorava naquele monte, né? Aí por isso ela disse, né? Que nossos pais diziam que o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém e aqui no Monte Gerizim, não é verdade? Mas, glória a Deus, Jesus disse a ela que, na verdade, a salvação vem dos judeus, porque Jesus não é judeu, glória a Deus. Mas, glória a Deus, vem a hora, Jesus disse a ela, e a hora é, glória a Deus, e agora é a hora que o verdadeiro, não é o que não é verdadeiro, adorará o Pai em espírito e em verdade. Porque se o evangelho, o lugar de adorar a Deus, fosse somente, glória a Deus, em Jerusalém ou no Monte Gerizim, então era preciso comprar uma passagem, não é verdade, para ir para lá para poder adorar a Deus no templo. Porque Deus descia no templo através do sumo sacerdote, depois do cortinado, era que Deus, na verdade, descia lá, porque ele botava o incensário, que colocava aquele molusco dentro, botava aquela essência, aquela mirra dentro, muito cheirosa, né, perfumada, não é verdade, que não podia ninguém, né, falsificar aquela fragrância daquela mirra, porque ela era usada só para acender o candelabro e o que mais? E para queimar no templo o incensário e fumaçar. O incensário estava cortinado para trás, onde estava o sacerdote. Deus descia na fumaça, né, no incensário e falava com o homem, com o sumo sacerdote, um homem escolhido no meio de uma nação, né? Porque sumo sacerdote também tinha 80 sumos sacerdotes no templo, mas o sumo sacerdote, que era mais do que o sacerdote, né? Deus descia no templo e falava com ele na fumaça, mas ele não via Deus, mas ouvia Deus falar. Então o que acontece? Ele ouvia, né? Glória a Deus, e passava, né, as informações de Deus para quem? Para os sacerdotes e para o rei, que se chamava na época rei teocrático, né? Que agora é democracia, não é verdade? Mas naquele tempo era o reino de Deus, rei teocrático. Então acontece que era isso as informações que Deus mandava, e era distribuída para Israel. Então, mas depois nós sabemos que o povo quiseram ser como, na verdade, o povo agora queria ser como as outras nações. Não é que não era regido por Deus, mas era regido por rei, né? Mas rei natural, né? Aí pediram um rei. Samuel já estava velho, eles pediram um rei. Aí, glória a Deus, Samuel foi fazer queixa a Deus, né? Se consultar a Deus, porque o povo de Israel, que era diferente, que era regido por Deus, né? Através do Espírito, através do sumo sacerdote também. Aí agora o pessoal que ia ser igual, né, aos outras nações pagãs. Aí pediram um rei. Aí
né? Deus chegou, mandou Saul, né? Glória a Deus, a tomar conta, né, do povo, seu rei de Israel. Aí foi aquele desmantelo que nós sabemos, né? Ele se corrompeu, né? Foi para casa de espiritismo, não é verdade? Fez aquele problema todo, né? E para ele sair, para Davi entrar, deu o maior problema para ele sair, né, meus irmãos? Então é isso, irmão. Glória. Então, Deus, no tempo, naquela época, Deus descia no tempo feito por mão de homem por tijolo. Mas Paulo disse, irmão, que Deus não habita mais em tempo feito por mão de homem, porque o tempo de Deus agora é você. Ou você tem o Espírito Santo ou não tem. Glória. Tá entendendo, irmão? Porque Paulo disse em Corinto 13, o verso 1 em diante, diz assim: não sabeis vós, Paulo disse, que sois o tempo de Deus, porque não é mais aquele tempo feito por tijolo, né? Não sabeis vós que sois o tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o tempo de Deus, Deus deu o Espírito e Deus destruirá. Porque o tempo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Porque quem achasse que é sábio neste mundo, faz-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. E ele diz: aonde é que está o sábio? Onde é que está o escriba? Aonde é que está o coerente? Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então é isto, meus irmãos. Glória. Vamos se ligar neste negócio, porque o tempo de Deus é nós. Não é aquela plataforma que tem lá no altar, que aquilo ali, glória a Deus, é um lugar de quê? Dos crentes santos entrar, os crentes que é altar de Deus, não é verdade? O crente que é tempo de Deus é quem adora ali. Glória, glória. E Deus entra e vive e habita nele. Glória, mas não é na plataforma, não é ali naquela, né, de tijolo feito, não, mas não, acabou-se, o tempo de Deus agora é nós, mas Deus naquela, descia naquele lugar que estava, não é, a arca, não é verdade, que tinha, né, os querubim, não é verdade, e tinha, não é verdade, o pão, né, glória de asma, e tinha, né, a vara que florou, também estava ali. Era em testemunho, Deus que era um olhando para o outro, era ali que Deus descia naquele lugar. E só quem entrava ali era o sumo sacerdote. Mas agora a Bíblia diz que não há mais judeu no novo pacto, nem grego, nem servo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem macho, nem fêmea. Todos beberam da mesma água, que é a palavra, e todos foram batizados com o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Glória. E o Espírito Santo só entra em nós como o templo de Deus, se a casa estiver limpa, a casa é você. Glória, lá baixo ité redeve anai, não é redeve anai, não, não é lá o ité pra, não é, irmão, lá baixo i, a casa de tijolo, não, aquilo ali é um lugar que nós adora a Deus, mas glória a Deus, mas o Deus que nós servimos a ele, glória a Deus, ele entra no tempo que é você agora mesmo, através do Espírito Santo, glória, a gente tem tanta cerimônia para entrar naquele lugar. Glória a Deus, não é verdade? Feito por mão de homem, glória a Deus. Mas Paulo diz que Deus não habita mais em tempo de mão de homem. Glória a Deus, mas Deus habita em você. O problema é você ter Jesus, você entrar, glória a Deus, você adora a Deus. Porque ele disse, Jesus disse, que nem em Jerusalém, né? Nem em Samaria, no monte, vinha a hora, e agora era a hora que o verdadeiro adorador adora a Deus aonde quer que seja. Glória a Deus, é em qualquer lugar. Glória a Deus, que você sente a presença de Deus. Glória a Deus, é isso, meus irmãos, né? Então, eu estava falando, não é, acerca, glória a Deus, das manifestações, Deus falando do Espírito Santo, né? Que era como a água. Eu falei que ele é como rio, glória, não é como riacho. Glória a Deus, porque riacho, irmão, glória, veio aquela xeringuinha de água, pouquinha, e quando vem o tempo da sequidão, o riacho fica seco. Tem gente, muitas vezes, glória, com todo respeito aos meus irmãos, que ele é feito um riachinho, né? Aí quando seca o tempo, né, fica difícil o carrasco, o verão, né, castigando, ele fica seco, não tem mais água. Mas rio não, o rio é grande, o rio é como o rio da Amazônia, né? Glória a Deus, é como o rio São Francisco, né? É como o rio, não é verdade? Que tem, né? Em outros países, não é verdade? Meus irmãos, é isto. Ele não pode secar, porque é um rio. Glória a Deus, não é verdade? Então ele disse, né? No último dia da festa, ele se pôs em pé. No último dia da festa, o grande dia, que era o dia último da festa, que era o grande dia, vinha muita gente, estava repleto de pessoas.